Oiê! O assunto de hoje é autoestima. Já sabe, né? Pega o cafezinho e vamos lá falar sobre este assunto que eu acho bem complicado, assim. Autoestima pós-parto não tá muito boa por aqui, tá? Eu não vou falar exatamente sobre ela. Não tô afim. Eu queria era falar, eu tava pensando justamente sobre isso, mas eu fiquei lembrando da minha trajetória, da construção da minha autoestima, que não foi fácil. Isso eu queria falar um pouquinho hoje. De antemão, não sei se tu percebeu, mas temos alguns quadrinhos aqui. A parede ainda não tá pronta, mas a gente tá fazendo pra ficar mais bonito. E perdoa minha luz, porque hoje eu só consegui gravar final da tarde. A luz natural já era, mas é isso, é o que temos pra hoje, tá? Autoestima. A minha sempre foi péssima, desde criança, assim. Eu sempre fui gordinha. Eu tenho eczema, que é um tipo de dermatite. Sempre tive muitas bolinhas pelo meu corpo. Sempre tive muita olheira. Então, essas olheiras não são só por causa das 3 vezes que a minha bebê acordou essa noite. Não, não é por causa disso. Ela sempre tá. Ela piora e ela melhora, mas ela existe. Então, eu sempre sou um pandinha a vida inteira. Então, eu sempre me achei o patinho feio. Sempre me achei péssima. Sempre me achei horrível. Uó! O O ainda existe, a gente não usa o O, muito cringe, né? Eu não me gostava na adolescência, não me gostava quando criança. Em casa, a minha autoestima, ela sempre foi, eu diria que bem construída, assim. Minha mãe não era de apontar coisas em mim, no meu corpo. Inclusive, minha mãe sempre me elogiou muito. Mas eu sempre fui muito autocrítica comigo mesma. É uma coisa que vem desde pequena. Minha relação com a maquiagem começa na adolescência. Minha mãe nunca teve muita maquiagem, mas ela tinha, tipo assim, um corretivo. Gente, minha mãe tem 1 ou 2 tons de pele abaixo do meu. E ela tinha um corretivo que dava na pele dela. E eu usava aquele corretivo na minha olheira roxa, né? Então, assim, ficava cinza, mas eu usava, porque eu achava que tava ajudando. Então, a minha relação com produtos de beleza começa na minha pré-adolescência, justamente nessa tentativa de melhorar o meu rosto. Eu aprendi a fazer escova da franja. O cabelo inteiro nunca consegui, mas assim, na franja, porque eu tinha franja na época. E eu tinha um redemoinho, então eu tinha que fazer. Eu era muito fã da Sandy, então eu tinha que ter o cabelo igual ao da Sandy. Pra eu ter o cabelo igual ao da Sandy, eu tinha que fazer escova na minha franja, porque senão não ia rolar. Lembra que ela tinha uma franjinha falsa? Então eu comecei a me interessar por produtos de beleza por tentar camuflar coisas que eu não gostava em mim. E foi aí que o meu amor, minha paixão por maquiagem começou, assim. E até pouco tempo atrás, tá? Eu só andava maquiada. Não importava. Eu tinha que estar maquiada. Eu ia na padaria maquiada. Era muito difícil tu me ver de carinha limpa. O meu cabelo natural era muito difícil tu ver. Eu tava sempre com uma escova, com chapinha. Depois teve a época da progressiva, eu fiz progressivo. Sempre teve subterfúgios pra me ajudar com a minha autoestima. Fora isso, eu sempre fui muito tímida na rua. Em casa, eu sempre falei que nem uma matraca. Falava muito, 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 muito. Mas eu tinha, tipo, o meu grupinho de amigas. Oi, bestas. Eu tinha ele, que eu tenho até hoje. E de vez em quando eu fazia alguma outra amizade. Mas assim, no geral, hoje ela tá muito hablante. Hablante, tá não poder mais. Eu sempre fui muito tímida. Então isso não ajudava nesse quadro de eu me achar, tipo assim, uma garota legal, descolada e me amar do jeito que eu era. Não existia isso. Eu acho que isso começou a mudar já na minha fase ali, jovem adulta, lá pelos meus 20 anos, que eu comecei a ir fazer terapia. Não é com a terapeuta que eu tô hoje, é outra terapeuta, que me ajudou muito nesse processo de pelo menos uns 15 anos pra ter uma construção de autoestima. E eu acho que eu fui entender mesmo 5 anos pra cá, que foi quando eu comecei a fazer terapia mais regularmente com a minha terapeuta que eu tenho até hoje, que eu amo de paixão. Ter uma boa autoestima, a gente fica às vezes focada muito na questão da aparência, né? Claro que tu pintar o cabelo, tu usar uma maquiagem, tu emagrecer, como era o meu caso, eu já tive 40 quilos a mais, então tem isso também. Sim, vai ajudando na construção da tua autoestima, mas ela não se sustenta. Ela só se sustenta quando tu começa a olhar pra dentro e ver quais são as coisas que tu não tá bancando de quem tu é. Tuas opiniões, os teus nãos, os teus sims, aquilo que tu traz pro mundo, as tuas vivências, as tuas querências, o que tu não quer, com quem tu quer estar, com quem tu não quer estar. Então passa muito pelos sims e pelos nãos que tu dá. E acredita em mim, quando tu tem uma autoestima muito baixa, isso pega muito. Eu comecei a entender isso no processo terapêutico, para além da minha estética, para além da minha imagem, e eu só comecei a fazer as pazes com a minha imagem quando eu comecei a bancar, e foi assim, ó, passinhos de tartaruga, tô falando.
Quando eu comecei a bancar quem a Laís é, o que a Laís quer falar, como a Laís quer se posicionar. E eu não tô falando aqui de posicionamento, de branding, nanã, que a gente vê, não é isso. É o teu posicionamento como pessoa. Eu entrava numa reunião, por exemplo, sei lá, o meu chefe da época dizia, quero ouvir tua opinião. Eu lembro que eu tinha esse feedback, tu é uma ótima profissional. Eu queria ouvir mais de ti. Abra a boca nas reuniões, tipo assim, era basicamente isso, ele não falou desse jeito, ele foi todo polido, todo fofo na época, mas tipo assim, eu chegava numa reunião, eu travava. Eu tinha uma ideia que eu sabia que era uma ideia muito boa e eu não falava porque eu achava que eu não podia falar aquilo ali, eu achava que podiam me zoar, eu achava que podiam não me levar a sério, eu achava que talvez ela nem fosse tão boa assim. E aí, conforme eu fui trabalhando essas coisas na terapia, partiu muito de um incômodo meu. Eu comecei a me incomodar com algumas coisas. A minha terapeuta começou a fazer meio que um bate-bola, tá? Mas e tal coisa? E por que que tu não disse tal coisa? E eu comecei a entender um pouco mais que essa autoestima ela não era só física, justamente esse apreço que se tem por si mesmo e se acolher na sua luz e na sua sombra, se entendendo, né? E quando eu digo que hoje ela não tá muito boa, porque é uma outra fase. Eu não quero entrar ainda nesse assunto aqui específico, a gente mulher pós-parto, né? Não a mãe, mas a mulher, porque eu ainda tô formulando, eu tô vivendo isso ainda e eu gosto de trazer quando as coisas já estão um pouco mais elaboradas. Então não entrarei nessa instância, mas isso me fez pensar da minha construção de autoestima, sabe? Eu sempre quis emagrecer, né? Quando eu era, acho que desde criança, né? Porque eu sempre fui gorda, então eu sempre olhava as meninas super magras e, enfim, cultural, né? Mulher sempre quer emagrecer. Mas eu só fui entender o que fazer e o porquê eu queria emagrecer e, enfim, o que acarretava. Porque até durante o processo eu comecei a ter alguns efeitos rebotes do tipo, pera, não, vamos parar por aqui, porque eu acho que eu não posso chegar ali aonde eu sempre quis, sabe? Durante o emagrecimento eu comecei a ver a parte estética mudando. Sim, aquilo vai te dando tipo um gás, sabe? Eu acho. Meu gato acabou de tentar subir em cima da mesa, escorregar e cair. Tipo assim, eu tinha que ter gravado isso, pelo amor de Deus. Conforme eu fui emagrecendo, as roupas que eu queria começaram a servir. E aí eu comecei, então, a me permitir mudar um pouco mais o meu cabelo, a usar as maquiagens, né, que eu queria. Eu fui tendo uma nova visão de mim no espelho. Tipo assim, uma coisa foi levando a outra. Daí eu fui indo pra academia, daí eu comecei a me alimentar melhor. Mas, em paralelo isso, e eu acho que isso só foi possível porque tinha um dissecar dos meus processos internos. Muito desses posicionamentos no meu relacionamento, no trabalho, com a minha família, com os amigos, de começar a ser mais sincera com o que eu queria e com o que eu não queria. Eu acho que conforme isso foi sendo trabalhado, isso também começou a se refletir na minha estética, porque eu também comecei a usar coisas que eu queria mais. Antes eu tinha muito medo de usar um brinco maior, porque eu achava que, sabe? Coisas que a gente vai se condicionando que não, isso aqui não é pra mim. Mas no fundo tu sempre quis aquilo ali. E quando tu entra num processo terapêutico e começa a investigar isso, começa a se ouvir mais, começa a trabalhar, parece que as coisas começam a fluir. Antes de eu emagrecer, houve um trabalho de aceitação de quem eu era naquele momento, de quem eu estava naquele momento, com aquele peso, com aquele rostinho. Então eu lembro que eu comecei a fazer mais coisas, apesar de estar com um peso que eu não gostava, eu vou sim achar uma roupa bonita pra eu usar no evento tal. Falando um pouco dessa questão de autoestima em relação à obesidade, assim, também teve um movimento, claro, de mercado, de moda, de a gente ter mais opções, porque antes tu não tinha opção, né? É sempre um conjunto, é um cenário de coisas que foram acontecendo para que a minha autoestima começasse a ser construída, né? Que eu começasse a me levar a sério. Eu lembro que ainda assim, com o peso que eu tinha antes de emagrecer, eu comecei a me achar uma mulher mais bonita. Com o corpo que eu tinha, com o rosto que eu tinha naquele momento, com as crises alérgicas, principalmente em crise alérgica, que sempre foi uma questão muito difícil pra mim. Eu deixei muito de sair, de ir em festa na piscina, porque eu não queria botar um biquíni, um maiô, não só pela questão da obesidade, mas também por causa da pele. Minha pele é muito marcada, muito manchada por causa da alergia. E se eu tivesse em crise, então aí mesmo que eu não queria ir, na terapia eu comecei a exercer o apesar dessa condição, o que tu vai fazer com isso, sabe? Tem momentos difíceis ainda? Tem sim. Eu
ainda tenho dermatite atópica, engordei 10 quilos na minha gestação, meu corpo já mudou de novo, eu ainda tenho gatilhos, né, como eu falei, de ter sido uma mulher mais gorda. Mas apesar de tudo isso, eu consigo me achar uma mulher bonita. Para além de bonita, eu consigo me achar uma mulher interessante, que tenho o que dizer. Eu tinha, assim, ó, crises homéricas, comprando 1000 corretivos, gastando em corretivo, tentando tapar olheiras. Eu não estaria nem gravando esse vídeo, só pra eu ter uma noção. Porque a luz não tá boa, porque eu evidenciei ainda mais as minhas olheiras. O externo mudou, mas porque o interno foi mudando junto. A gente não consegue isso de forma isolada, porque isso não se sustenta. Hoje, quando eu me maquio, é porque eu quero me maquiar, não é pra esconder algo. Hoje, quando eu quero arrumar o cabelo, é porque eu quero arrumar este cabelo, não é pra tentar estar melhor. O que as pessoas vão dizer, não, entendeu? Eu acho que tudo bem a gente começar por fora, tipo assim, eu quero comprar aquela base, porque aquela base vai me deixar com o rosto lindo. A mulher, quando muda de vida, a primeira coisa que ela faz é mudar o cabelo, né? Eu entendo ele como uma consequência. Já acho que a gente não muda o cabelo para mudar de vida, sabe? Quando a tua autoestima está extremamente ligada à opinião dos outros, que tem isso também, né? A validação externa e a questões puramente estéticas, ela não vai se sustentar. Sim, o teu glow up pode vir de uma ida ao cabeleireiro? Pode, mas ele não se sustenta se ele não for trabalhado na terapia. A mensagem é essa. Então, amiga, para além de pensar qual próximo cabelo novo, qual o próximo batom que tu quer comprar e o lookinho da moda, quais os nãos que tu está dando, quais os sims que tu quer dar e não está conseguindo, qual o posicionamento que tu quer ter diante da tua vida, o que tu quer falar, qual é o basta, qual é o limite que tu quer dar pro coleguinha, pra tua amiga, pra tua mãe, não sei, e que tu não está conseguindo. O glow up verdadeiro vai vir daí, não vai vir do lookinho novo e nem do batom da moda. Eu quero saber o que tu tem feito pra melhorar a tua autoestima, ou pra lidar, ou se a tua autoestima tá em dia. Se a tua autoestima tá em dia, me conta o que tu faz. Deixa aqui, me conta o que tu tá fazendo. Não esquece de se inscrever no canal, nos ouvir nas principais plataformas de áudio e esse foi o que cabe no agora.